Mas, por favor, ordem e decência, tá? Glória a Deus. Gente, o título da palavra, da ministração dessa noite, eu lancei um vídeo mais cedo, bem rápido, para chamar a igreja, para chamar você. É uma palavra que Deus tem trabalhado muito no meu coração nesses últimos dias, uma palavra apenas. E essa palavra é Shalom. Alguém aqui já ouviu falar ou conhece o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é paz. E eu acredito, amados, que se nós estamos nesse processo de reis e sacerdotes, nós precisamos equalizar, alinhar o nosso coração com a vontade de Deus de uma forma plena. Porque a verdade, irmãos, é que nós só podemos entrar em novos lugares se nós deixamos tudo resolvido nos lugares antigos. Nós só podemos nos abrir para o novo de Deus se lá atrás não existem pendências, não existem coisas desalinhadas, coisas fora do lugar. Nós precisamos construir a nossa vida, sabe? É interessante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu já dei esse exemplo aqui. Às vezes eu converso com pessoas e elas vão me falando a história da vida delas e, meu Deus, é tão triste, às vezes nós vemos tantas coisas desorganizadas. E no meio de todo esse processo, às vezes quando eu vejo que a pessoa está aberta e ela está sofrendo bastante, eu faço uma pergunta: quantos anos você tem, querida? E a pessoa às vezes me diz 35, 42, 57, 23, enfim, várias idades. Mas o interessante é que eu aponho para pensar e o resultado é sempre o mesmo, é a reflexão. Porque eu pergunto para ela: você demorou 23 anos, de 37 anos, 57 anos, 40 anos para chegar no lugar onde você está. Agora você precisa entender que a bênção de Deus na sua vida está em você fazer o caminho de volta. Porque muitas vezes nós esperamos a paz de Deus como um evento, como se fosse um evento sobrenatural, e de fato é. Porque o Espírito Santo é o Consolador. E Ele pode trazer alívio para o nosso coração nos momentos de angústia mais profunda, nos momentos de crise, nos momentos de luto, nos momentos de desespero, nos momentos onde nós não sabemos o que fazer. A paz de Deus pode estar naquele lugar, e de fato está nesse lugar, quando Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Porém, nós não podemos e nem precisamos restringir a paz de Deus somente a esse momento, a esses eventos críticos. Nós temos que entender que há um outro nível de paz, muito mais profundo e muito mais perfeito, que é aquela paz que nós nos comprometemos a construir com o Senhor em aliança. De fato, eu comparo a nossa vida com Deus a uma rampa, aonde a inclinação é de 1%. Temos engenheiros aqui essa noite? Onde estão os engenheiros dessa noite? Temos engenheiros. Temos homens da construção civil aqui essa noite. Temos pedreiros aqui essa noite. Amém. Temos pessoas que trabalham com cálculos matemáticos aqui essa noite. Mais alguém? Queridos, a verdade é que se você fizer uma rampa com 1 grau de inclinação, você não sente diferença quando você a sobe. Por exemplo, existem rampas de cadeirante, que são aquelas rampas com subidas bem suave, para que o cadeirante justamente não sinta quando ele estiver subindo a rampa. Porém, queridos, a vida com Deus, em parte, se parece com essas rampas. Porque se você começa a subir, no começo você não sente diferença. E de fato, você se acostuma a subir e se acostuma com a caminhada, e você não percebe que você está subindo a rampa. Mas se você passasse 1 ano, se você saísse hoje daqui desse lugar, e saísse pela porta da igreja, e todo lugar que você fosse uma rampa com apenas 1 centímetro de inclinação, todo lugar que você caminhasse fosse uma rampa com apenas 1 centímetro de inclinação, e você subisse durante 1 ano inteiro, no final do ano, muito provavelmente, você estaria muito alto. Então a vida com Deus, a bênção de Deus na nossa vida é assim. Ela é diária, ela é construída. Eu quero começar a falar sobre o Shalom de Deus, pedindo para que você abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 26, versículos 1 a 3. Isaías capítulo 26, versículos 1 a 3. Versão NVI em todas as minhas referências. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras.
Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Quantos aqui são nação justa e nação fiel? Amém? Glória a Deus. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. O Shalom de Deus, queridos, precisa ser construído por nós. Há uma responsabilidade mútua nossa e de Deus para trazer o Shalom à existência em nossa vida. Salmo capítulo 127, versículos 1 e 2 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Então, queridos, existem certas coisas que nós não podemos esperar somente de Deus, que nós temos que nos comprometer em fazer com Deus. Muitas vezes a nossa vida acaba sendo um grande cabo de guerra entre nós e a vontade de Deus para a nossa vida. E o resultado disso é sempre mesmo, é que nós perdemos a paz. O resultado disso é aquele sentimento de desconexão para com a vontade de Deus. O resultado disso é aquele sentimento é que nós não estamos fazendo o que precisamos fazer, que nós não estamos no lugar que deveríamos estar, que nós não estamos vivendo aquilo que nós deveríamos viver. Outro dia eu lembro que eu conversava com meu filho, Samuel, mais velho, e nós estávamos no carro e, gente, ele tinha 18 anos, acabou de fazer 19. E ele com 18 anos, ele disse para mim: pai, eu me sinto como se eu estivesse perdendo tempo. Eu me sinto como se eu estivesse em desconexão, como se eu estivesse fora do tempo, como eu estivesse atrasado. Agora, jovens, talvez vocês de 16, 17, 20 anos vão estar junto com ele e pensar como ele pensa em algum momento. Mas para nós, que eu pelo menos já tenho 38 anos, olhar para um rapaz de 18 anos e pensar que ele está atrasado na vida, não faz sentido. Quem tem mais de 30 aqui concorda comigo, amém? Não é verdade? Não faz sentido. Mas por que é que esse sentimento acontece? Esse sentimento acontece, e esse foi o assunto da minha conversa com ele, esse sentimento acontece não porque você fez algo ou você deixou de fazer algo, mas porque você se pôs em um caminho, ou porque você não se pôs em um caminho. E é necessário que nós venhamos nos colocar no caminho que Deus tem para nós. E meu irmão, você agora vai me ajudar a pregar. E você vai olhar para a pessoa do seu lado e dar um conselho para ela. Você vai dizer: deixe de resistir à vontade de Deus. Agora olha para a pessoa do outro lado para ela não ficar com ciúme. E diz: deixe de resistir à vontade de Deus. Aleluia, é isso. Amados, a palavra Shalom tem o seu perfeito significado na expressão: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Reflita comigo sobre isso. Nada quebrado, repita: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Agora, essa você não precisa responder, mas eu vou permitir a reflexão. Se você olhar para a sua vida hoje, o que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Quais são as áreas da sua vida que precisam de uma intervenção divina, aliada a uma boa dose de cuidado pessoal, cuidado verdadeiro? Porque, amados, eu descobri que existe a justiça, e o contrário da justiça é injustiça. Mas que o meio termo entre a justiça e a injustiça é tão ruim quanto a injustiça. E o meio termo entre estes dois é a negligência. E nós não podemos ser negligentes com nossas vidas. A falta de prudência, a falta de cuidado com áreas da nossa vida impede a manifestação do Shalom de Deus. Em Isaías 26:3, o profeta aponta para um estado de segurança àqueles que vivem e habitam na cidade. Há um espírito na cidade,
moldando e conduzindo aqueles que habitam nela. Espírito de salvação, espírito de paz. Essa cidade é a cidade santa, Jerusalém celestial. Esse reino é o reino de Deus, um reino espiritual. E eu acho que você não entendeu, irmão, mas existe um espírito moldando e conduzindo os que habitam a cidade. Você pode receber, o Espírito de Deus está moldando e conduzindo a sua vida. Amém, queridos? Só que, olha que interessante, eu converso com várias pessoas, ao decorrer da minha semana, obrigado filho, deixa eu tomar isso aqui, que Deus abençoe. Eu converso com muitas pessoas, e muitas pessoas que eu converso não são de Curitiba, e essas pessoas que eu converso, geralmente elas têm a mesma impressão sobre a cidade, elas têm a impressão de que Curitiba é uma cidade organizada, que São José é uma cidade organizada, que Curitiba é uma cidade limpa, que São José é uma cidade limpa. Muitas vezes a conversa vem para o lado de que, puxa Israel, aqui é tão diferente de algumas outras capitais, eu estou acostumado com lugares sujos, eu estou acostumado com lugares desorganizados, mas Curitiba é muito arborizado, é muito gostoso o espírito desse lugar, porque nós passamos na frente das casas e nós vemos jardins, nós passamos nos lugares e nós vemos organização, nós não vemos lixo na rua, e é interessante, amados, que aqueles que vêm, que decidem morar neste lugar, acabam sendo contagiados pelo espírito do lugar. E isso não é porque a prefeitura faz uma propaganda na TV cantando, você separa, nós coletamos, quem lembra? Hã? Então, não é porque a prefeitura faz uma propaganda de reciclagem, ou não é porque há um projeto público dizendo que os cidadãos não devem jogar lixo na rua, isso até é importante, mas a verdade é que nós somos contagiados pelos ambientes que nós frequentamos. É por isso que nós, muitas vezes, precisamos escolher, e essa escolha precisa ser consciente, entre nós estarmos entre ambientes de paz, ou ambiente de desordem. E veja que eu poderia falar entre paz e guerra, mas eu não estou falando de paz e guerra, eu estou falando de paz e desordem, porque todo lugar que está desorganizado tira a nossa paz. E essa escolha deve ser uma escolha consciente na nossa vida, porque ela alinha a cada um de nós a vontade de Deus para a nossa vida. Amados, é impossível você ter paz se você tem relacionamentos quebrados. É impossível você ter paz se existem coisas que ficaram para trás, feridas, marcas, mágoas, sentimentos, relacionamentos quebrados, dívidas que não foram pagas. Sabe, existe sempre algo que te trava de falar e de tratar com autoridade sobre temas, porque lá atrás existe algo que precisa ser respondido sobre aquilo. Quando você vai falar, irmão, quando você tem uma dívida, e você precisa aconselhar alguém financeiramente, você até aconselha, mas a sua voz sai embargada. Alguns aqui podem saber do que eu estou falando. Quando você vai falar sobre relacionamento, sobre casamento, quando você vai aconselhar alguém sobre casamento, se houverem feridas não resolvidas na sua vida, você até aconselha, mas muitas vezes a sua voz não sai com autoridade, o seu espírito no aconselhamento não é aquele que deveria ser, porque você na sua vida está passando por um processo, que talvez não é um processo de conflito. Entenda, irmão, paz não é ausência de conflito. Paz é diligência para que nós não venhamos deixar nada para trás. Porque muitas vezes as pessoas acham que paz é ausência de conflito. Ah, não, mas eu não posso ter nenhum conflito na minha vida. Queridos, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Confrontos e conflitos muitas vezes são necessários na nossa vida. E nós não devemos fugir deles. Só que nós devemos tratá-los da forma certa e nós devemos tratá-los. Mas muitas vezes por medo, por vergonha, muitas vezes por não saber como fazer, ou porque ainda dói. Você sabe o que está escondido lá no fundo do seu coração. Eu não estou falando de coisa consciente, eu estou falando de coisa inconsciente. Eu não estou falando daquilo que se você pensar, você vai lembrar. Eu estou falando daquelas marcas que talvez estão guardadas aí dentro do seu coração, que você engavetou dentro de uma caixa muito profunda. E que só se manifesta na hora que você precisa avançar, mas aquilo dali, como se fosse uma mão invisível, sai de dentro daquela caixa e prende você em um lugar. Isso é falta de paz.
Nós precisamos caminhar para um ambiente de paz. Queridos, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Encerrar ciclos, encerrar dores, perdoar, pagar, e não necessariamente com dinheiro, mas restituir. Um dos pensamentos mais perniciosos do nosso tempo é a ideia de que perdoar é não se importar. Queridos, perdoar não é não se importar. Perdoar é fazer o caminho de volta. Perdoar é restituir. Perdoar, a pastora pregou sobre perdão semana passada lindamente. Perdoar é você ir até as pessoas que te feriram. E olha que muitas vezes você não teve culpa, mas mesmo assim, assumir o lugar de dizer diante de Deus que não existe nada que esteja prendendo o seu coração naquelas situações do passado. Eu amo cura, queridos, porque a cura traz a realeza. Eu amo curar corações, porque quando corações são curados, você está livre para crescer. Eu tenho casos de discípulos amados, que caminham próximos de mim, que viveram situações dramáticas em sua vida de restituição, mas que ao final dessas situações dramáticas de restituição, eles disseram: pastor, eu nunca vivi tão livre na minha vida. Eu nunca experimentei uma graça tão grande, eu nunca experimentei uma presença tão grande, eu nunca experimentei uma alegria tão grande, eu tenho vontade de chorar, de gritar, de falar de Jesus para todo mundo. Agora eu entendo que eu vivia amarrado, agora eu entendo que eu vivia preso, mas agora eu estou livre. Isso é Shalom. E é isso que Deus quer de nós, ou melhor, é isso que Deus quer para nós. Vamos continuar. Talvez, e só talvez, tá, pessoal? Ninguém vai se identificar aqui, aleluia, amém? Só talvez você já tenha tido a triste experiência de entrar na sua casa e ela estar totalmente desorganizada. Ninguém aqui viveu isso, glória a Deus, né? Sabe aqueles dias que parece que passou um furacão? Às vezes o furacão tem nome, filho, né? Sim ou não? Né? Às vezes o furacão tem nome, festa de aniversário, que os convidados vão tudo embora e deixam você com a luz. Ninguém aqui nunca passou por isso, né? Às vezes o furacão tem nome, uma semana que foi muito corrida, e você simplesmente não teve tempo de arrumar a sua casa. Mas não importa, o resultado é sempre o mesmo. Parece que a gente leva um soco no estômago, né, pessoal? E não é físico, é lá dentro. Sabe, quando a casa está desorganizada, o ambiente que nós moramos está desorganizado, parece que está tudo desorganizado dentro de nós. Inclusive, eu tenho o hábito, e por favor, irmão, pode me chamar para o café, eu não vou ficar reparando na tua casa se está organizada ou desorganizada, tá bom? Fique em paz. Mas eu tenho o hábito de medir a saúde do meu espírito pela organização dos ambientes que eu frequento. E isso é pessoal, isso é meu. Se eu olho para a minha casa e minha casa está desorganizada, talvez tenha algo desorganizado dentro de mim. Se eu olho para o meu carro e o meu carro está desorganizado, talvez tenha algo desorganizado dentro de mim. Se eu olho para meus relacionamentos e meus relacionamentos estão desorganizados, talvez exista algo desorganizado dentro de mim. Sabe por quê, amados? Porque a presença de Deus é Espírito, e Espírito sempre se manifesta. Não importa o que você fala, aquilo que você vive e aquilo que você faz, sempre vai demonstrar de maneira inerrante quem você é. Não importa o que você declara com os lábios, as suas atitudes vão demonstrar o que está dentro de você. Então, amados, isso não é uma régua para você usar em relação ao outro. Mas como diz a palavra de Deus acerca da ceia do Senhor, examine-se cada um a si mesmo. Nós precisamos nos autoexaminar e entender, amados, que muitas vezes nós não somos tão bons como nós dizemos que somos. Que nós não somos tão perfeitos como nós dizemos que somos. Que nós não estamos com as coisas tão organizadas dentro de nós como nós dizemos que estamos.
Assim como nossa casa física, também a nossa casa espiritual. Não existe nada mais impulsionador do que um espírito livre. E essa liberdade só pode vir do alto, que é o Shalom de Deus. Agora olha que interessante, por favor, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Também versão NVI. A igreja toda em coro. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Glória a Deus. Vamos nos reter apenas na parte A do versículo. Repita comigo: o fim das coisas é melhor que o seu início. Você conhece alguém que tem um problema de começar coisas e nunca terminar coisas? Conhece? E isso é um problema da nossa geração. Isso é falta de shalom. Isso é falta de paz. Queridos, entenda. Se você começa coisas e você não termina coisas, aquelas coisas que ficam pela metade vão clamar. É como o sangue de Abel derramado ao chão depois do assassinato que cometeu Caim. O Senhor chegou até Caim e disse: o sangue do teu irmão clama da terra. Todas as nossas atitudes clamam diante do Senhor por justiça. As atitudes justas clamam por justiça em nosso favor. As atitudes injustas clamam por justiça contra nós. Mas glória a Deus, que nós temos um justo juiz, e além de um justo juiz, um advogado que é Jesus, que intercede junto ao Pai por nós. Você pode se alegrar e dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, amados. Só que não é só o advogado, nós também temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Nós não temos desculpa para não terminar coisas. Nós precisamos entender, amados, que não se trata apenas da morte. Muitos levam essa verdade para a morte. Muitos levam essa verdade para o ambiente de morte. Ah não, o fim da minha vida vai ser melhor do que o começo. Por quê? Porque quando eu era criança, eu brincava com minhas bonecas, era sabugo de milho, os cabelos das bonecas eram os cabelinhos do sabugo de milho, eu ficava penteando esse sabugo de milho, e meus filhos puderam brincar com brinquedos caros, e eu consegui comprar uma casa. Então meu fim foi melhor do que o meu começo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi ontem na conferência da família, lá na comunidade Semear de Curitiba, existe uma grande diferença entre herança e legado. Herança é física, herança tem a ver com sangue, com construção, é o que você deixa financeiramente para a próxima geração. Mas o legado é espiritual. E Deus não quer que você tenha apenas uma herança para a próxima geração, mas muito mais um legado. Porque se seus filhos não tiverem valores, mas seus filhos tiverem um caráter do céu, criado por vocês e através de vocês, vocês terão ganho, não somente os seus filhos, mas as suas gerações. Entendem? Mas não se trata apenas disso. Se trata do nosso dia a dia. Se trata do nosso fim ser melhor do que o nosso começo em todas as coisas. Não somente de terminar coisas, mas de terminar coisas bem. Não apenas de fazer com que as coisas que nós fazemos sejam objeto de propaganda. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma dificuldade pessoal. Algo que eu vivi durante muito tempo, que eu tenho vencido para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas vezes eu começava coisas e eu não terminava coisas. Porque as coisas que eu começava, muitas vezes, eu começava porque era fruto de um coração bom. Era fruto de um coração que tentava agradar, que tentava ser aceito. E eu ficava dizendo sim, e sim, e sim. E daqui a pouco eu estava com um monte de coisa para fazer que eu não conseguia fazer. E daí eu ia tendo que fazer os caminhos de volta e pedindo perdão, porque as coisas que eu dizia que eu ia fazer, eu não conseguia fazer. Até que Deus me tratou nisso e disse: filho, você precisa dizer menos sims, para que aqueles sims que você diz possam ser assertivos, você possa dar conta daquilo que você fala. E Deus tratou meu coração acerca disso. Sabe, amados, e nós precisamos entender que no nosso dia a dia, terminar coisas tem a ver com paz. Sabe aquela pessoa que trabalha numa empresa, e daí um determinado dia ela sai da empresa e ela pode dizer: eu saí em paz, a porta ficou aberta, porque eu sei que eu honrei, e tudo que eu deveria ter feito pela empresa eu fiz. Se eu sair,
Não foi porque eu fui um mau funcionário, não foi porque eu desonrei, mas foi porque houve uma circunstância externa a mim. Sabe aquela pessoa que ela tem um relacionamento com alguém e de repente por algum motivo esse relacionamento se distancia, por um motivo de viagem, e você pode olhar para a pessoa e dizer assim: enquanto esteve comigo, eu amei, eu cuidei, eu honrei. E muitas vezes a pessoa vai para longe e você pode dizer: agora está longe de mim, mas eu mantenho uma aliança, eu estou em paz, porque eu deveria, como eu deveria tratar a nossa amizade, eu tratei. Sabe aquela paz de você ter um casamento onde você olha para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para a sua esposa, e você diz: eu estou em paz, porque eu sei que eu vivo em honra, eu sei que eu vivo cuidando, eu sei que eu vivo construindo, como eu prometi no dia que nós contraímos núpcias. Sabe, irmãos, os projetos que Deus dá para a nossa vida, Deus dá para a nossa vida para que eles venham a ser concretizados. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não aborda processos, não aborda projetos. O nosso Deus não aborda sonhos. Eu vivo dizendo para as pessoas, para os ministros, homens e mulheres de Deus que caminham comigo: querido, se você está saindo do lugar que você está para um lugar que não tem a ver com a construção do seu chamado, cuidado, porque você pode estar fora da vontade de Deus. Porque se Deus te colocou num caminho, Ele sempre vai te colocar no caminho para que você possa construir mais e melhor a partir do caminho que você está. Existe uma visão progressiva que todos nós devemos ter. A palavra de Deus fala sobre isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E em nome de Jesus, Deus está liberando sobre a vida de vocês uma visão progressiva, uma visão profética, um senso de caminho, irmão. Sabe o que é isso? É você olhar e dizer assim: irmão, agora o próximo passo é chegar aqui. Mas quando eu chegar aqui, eu sei que depois desse passo, o próximo vai ser chegar lá. E depois que eu chegar lá, eu sei que o próximo passo vai ser chegar lá naquele outro lugar. Mas eu sei qual é o caminho que eu estou indo. Deus deseja isso de nós. Deus deseja que nós venhamos ter esse compromisso e esse comportamento para com Ele. A pergunta que fica é: como é que eu resolvo a desordem na minha vida? Em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 3, o Senhor leva o profeta Isaías a profetizar sobre o rei Ezequias, algo que ninguém gostaria de ouvir. Põe a tua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará. Quantos recebem essa profecia? Vocês não entenderam, irmão. Espera aí, eu vou repetir aqui, tá? Põe a tua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará. Quem recebe aqui? Meu Deus, ninguém recebe. Vocês não querem receber profecia não, irmão? Essa não, né, pastor? Pois é uma palavra dura de ouvir, né? Mas quantos de nós, não se apercebendo dessa verdade, vamos deixando a casa cada vez mais desorganizada? Nós nos tornamos negligentes, esperando que algum dia, quem sabe, a sorte ou a providência divina resolva aquilo que deveria ser nossa responsabilidade. Amados, entenda. Deus chega para Ezequias e diz: põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A não ser que você seja um filhote de... Como é que é o cara lá? Um filhote de Enoque, que você seja arrebatado. Ou a não ser que você seja um filhote de Matusalém, para viver 965 anos. A verdade é que nenhum de nós dura mais 100 anos sobre a face da terra. Talvez um muito novinho aqui no nosso meio, cadê o Arthur, Murilo, Nicolas, né? As crianças que estão no nosso meio cheguem ali a 100 anos. Mas eu vou aumentar um pouquinho, a 150 anos, é verdade que nenhum de nós chega. Entendem? Existe um tempo limitado na nossa vida. E o que nós fazemos entre o momento que nós estamos aqui hoje e o momento que chega o fim da nossa vida, o dia que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos, vai determinar qual é o legado que nós vamos deixar. Muitas vezes nós não pomos a casa em ordem. Nós travamos os nossos sentimentos. Nós travamos os nossos medos. Nós travamos a nossa preguiça. Às vezes dá preguiça de colocar a casa em ordem, não dá? Quando está tudo bagunçado e você não sabe por onde começar. Pois é, no espírito também. Mas isso não significa que o trabalho pesado não deva ser feito. Você tem duas opções, irmãos: a realeza ou a mediocridade.
você tem duas opções. Ou você vai reinar com Cristo, ou você vai assistir outras pessoas reinando. Enquanto você fica no seu lugar, se perguntando por quê, parado, enquanto o reino de Deus está acontecendo na vida de outros. Ninguém aqui vai ficar parado, amém? Todos aqui são fortes, valentes e vão construir, amém? Glória a Deus. Agora vamos lá, voltando para a pergunta. Primeira coisa, como é que eu vou resolver a desordem na minha vida? Ponto 1, você precisa saber que a desordem está sempre no passado e nunca é uma sentença para o seu futuro. Para o futuro, ela é sempre uma escolha. Portanto, precisamos lançar os olhos sobre o nosso passado e perguntar ao Senhor aonde estão as sombras e, uma vez encontrando apresentá-las a Deus para que Ele possa trazer esses lugares de sombra, luz. Se tem coisa desorganizada, irmão, é porque já aconteceu. Nenhuma desordem está no seu futuro, toda desordem está no passado. Ou seja, ela já está lá. Ela não define o seu futuro. Ela só aponta que lá atrás ficaram coisas para resolver. Porém, amados, há uma escolha hoje, aqui, agora, de arrumar a casa, de trazer luz aos lugares de sombra e de permitir que o Espírito Santo possa colocar cada coisa no seu devido lugar. Segundo, depois nós precisamos encarar a desordem. Não há outra forma de organizar a casa, a não ser lavando os pratos, dobrando os cobertores, varrendo o chão. O serviço pesado precisa ser feito. E se isso é uma verdade física, também é na nossa vida. A verdade é que nós não gostamos do trabalho de organizar coisas. Algumas pessoas até pensam que as coisas desorganizadas deviam voltar para o lugar sozinha. Quantos aqui já brincaram de Jedi em casa, irmão? Olhando o cobertor desorganizado e fazendo assim, ó, para ver se ele voltava para o lugar. Alguém já fez isso aqui? Só eu que fui louco o suficiente, né? De você ficar fazendo que nem Star Wars, né? A força, né? Você pega ali o copo que está fora do lugar, você pensa assim, cara, se eu conseguisse tirar aquele copo de cima da estante com a força e colocar ele na pia, cara, seria tão bom, era metade do trabalho que passava, né? Desculpem, eu preciso confessar o meu momento de loucura, eu já fiz isso uma vez, mas glória a Deus que não deu certo. Se tivesse dado certo, provavelmente eu estaria precisando de libertação, amém, queridos? Vamos lá, amados. Colocar as coisas no lugar e limpar tudo exige, repita comigo, tempo, força e dedicação mental. Mas olha só que interessante. Maridos, agora é hora de vocês irem à forra. Quantos aqui as esposas ficam loucas quando não receber visita em casa, arrumando tudo para as visitas? Hã? Cadê os maridos? Tem coragem de levantar a mão aí? Olha lá. Gente, eu não estou incitando briga no casamento, tá? Eu estou falando uma verdade lá em casa, ok? Te amo, meu amor. Isso é lindo. Amo quando você faz isso. Queridos, a verdade é que somente uma casa organizada pode receber visitas. E muitas vezes nós esperamos a visitação do céu, a visitação do Espírito Santo nos nossos ambientes de desordem. Queridos, entenda que existem níveis. Existe um nível onde o Consolador vem para nos ajudar a colocar coisas em ordem. Mas existe um outro nível onde o Consolador vem para habitar no lugar que já está em ordem. Nós falamos isso e sempre falamos sobre isso, que Deus não pode habitar num copo sujo. Da mesma forma que Deus, o Espírito de Deus, que é a água da vida, uma água pura e limpa, mais pura do que as águas das geleiras, não pode habitar num copo sujo, o Espírito de Deus não pode habitar em uma vida suja. E Ele vai nos ajudar a colocar as coisas no lugar. Ele vai nos libertar das dores, dos vícios, das marcas, das mágoas, dos sentimentos ruins, dos medos, das depressões. Amém? Existem pessoas sendo libertas de depressão nessa noite aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Deus vai nos libertar de todas essas coisas. Mas depois que Ele libertar, vai vir um poder ainda maior do Espírito Santo sobre nossa vida. E Ele vai fazer de nós habitação dele mesmo para o seu poder. Quantos querem que o Espírito Santo habite na sua vida num nível de poder? Então, amados, nós precisamos organizar a nossa casa. Sabe,
E depois de organizar, existe a necessidade de manter as coisas em ordem, o que é bem mais fácil. Mas mesmo assim, necessita de comprometimento e maturidade. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 21, não precisa abrir, conta a história da restituição dos gibeonitas. Uma aliança feita na época de Josué havia sido quebrada por um rei em um momento de loucura. Josué diz que o povo de Israel não mataria e não perseguiria os gibeonitas. Saul, na sua ira, mata os gibeonitas. E o que acontece, queridos, é o que acontece na vida de todos nós. Alianças quebradas e desordem, mesmo que seja muito tempo depois, sempre vai trazer consequências. E eu vou aconselhar você, para nós não nos estendermos, a ler 2 Samuel 21 na sua casa, principalmente a primeira parte onde conta a história dos gibeonitas. E você vai ver que no versículo 1, essa aliança quebrada por Saul traz consequências no reinado de Davi. Irmão, entenda uma coisa, tem coisa que você fez antes de ser crente que precisa ser resolvida por você agora que é crente. Existe coisa que foi feita antes de você conhecer Jesus, que precisa ser resolvida por essa nova criatura que agora conhece Jesus e que não está mais no mundo, mas que agora está no reino de Deus, que habita com Deus no seu reino. Amém? Então, queridos, qual foi o resultado para Davi, para o reino de Davi? Fome. Qual foi a atitude de Davi? Buscar no Senhor o que estava errado. Qual foi a resposta de Deus? O pecado, a aliança que havia sido quebrada. Os gibeonitas que haviam sido mortos por Saul, que nem tinha feito a promessa era de Josué. Compreendem? Então Davi diz, chega aos gibeonitas e diz, o que vocês querem que eu faça? E os gibeonitas dizem, olha, Saul fez uma matança no nosso meio. Nós queremos apenas uma coisa, nos dar 7 filhos deles. E o sangue desses 7 homens é derramado pelos gibeonitas. Queridos, a pergunta é, você está disposto a um posicionamento de sangue para receber a cura? Eu não estou dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo o sangue de Jesus sendo suficiente, e santo e eficaz, você não vai escapar dos processos de ser coparticipante no sacrifício de Cristo, para restaurar o que você precisa restaurar. Se Cristo sofreu por nós naquela cruz, nós também devemos sofrer por Ele. E muitas vezes esse sofrimento se traduz em perdão, em restituição, em restauração, em entrega, em renúncia, em abnegação. Assim foi com Davi. Depois disso, a partir do versículo 9, tem um ponto entre o versículo 2 e 9 que fala do posicionamento de sangue, que é o discernimento necessário para não criar mais desordem. Porque Davi, nesse meio tempo, tinha feito uma aliança com um homem chamado Mefibosete, que era descendente de Saul. E a história de Mefibosete é que ele é o último descendente de Saul vivo, o último descendente direto vivo. E Davi disse, Mefibosete, eu disse que nunca iria faltar descendente à casa do seu pai, e eu escolho você para gerar descendência à casa do seu pai. E agora ele tem um dilema, porque os gibeonitas estão pedindo homens da descendência de Saul. Mas ele mesmo tinha feito uma aliança com Mefibosete. E nesse tempo ele entrega outros homens, mas ele poupa a vida de Mefibosete. E gente, é incrível como tem gente que quando vai resolver um problema, cria outro. Não é verdade? Tem gente que diz assim, vamos lá, pegar aqui uma vítima, quer dizer, um irmão. Roger, vem cá. Vem cá. Irmão, a pior coisa que você pode fazer na sua vida, eu já estou terminando, pessoal, sabe aqui. Você é mais alto que eu, o certo seria ele ficar embaixo e eu em cima, né, pessoal? Mas, vamos lá. A pior coisa que você pode fazer é assim, cara, eu te perdoo, mas não faz mais aquilo não, que você me feriu muito. Cara, vê se não vacila mais, olha o que você fez. Mano, eu vou te perdoar, mas é só essa vez, viu? E outra coisa, cara, ó, aquilo que você fez comigo, faz com outra pessoa não, cara, porque é falha no teu caráter, irmão. Você está perdoado, mas você precisa tratar isso aí, cara. Obrigado, irmão. Tá entendendo? Você começou uma briga para terminar outra, irmão. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes esse tem sido o padrão da nossa vida? Nós precisamos aprender com Davi. Davi precisava restituir os gibeonitas.
mas ele não deixou de honrar a sua aliança com Mefibosete. Querido, entenda uma coisa, para você tirar um sentimento ruim, para você tirar uma atitude ruim, uma memória ruim, você não pode criar outra. Para você tirar uma história ruim da sua vida, você não pode permitir que outra história ruim seja criada. É por isso que o que combate a ira, o ódio, o rancor, é o amor. E é por isso que a palavra de Deus deixa claro que o amor é perfeito. Amém, amados? Vamos lá, já estamos terminando. Dos versículos 10 ao 14, conta sobre a restauração da honra onde houve desonra e da justiça onde houve negligência. Inclusive Davi pega os ossos de Saul, pega os ossos do seu filho Jonatas, pega os ossos de Malquissua e desses homens que haviam sido enforcados pelos gibeonitas e dá um enterro digno a esses homens. Ou seja, ele estabelece um padrão de honra, aonde havia sido quebrada a aliança e gerado-se um problema. Isso é Shalom. E por último, queridos, eles oram ao Senhor, e essa sessão é encerrada. Ou seja, o Senhor responde. Você quer respostas do Senhor? Eu estou falando lá de 2 Samuel, capítulo 21. Agora, se nós lembrarmos das palavras do nosso Senhor Jesus, que aconteceram mais ou menos 1000 anos depois desse evento, ele diz o seguinte: quando você for levar uma oferta até o altar, e você lembrar que tem alguém que tem algo contra você, deixa a sua oferta guardadinha no canto, lá sobre o altar, volta, se reconcilia com essa pessoa, e depois de você se reconciliar com ela, você volta e entrega a tua oferta. Oferta é sangue. Oferta nos leva para outro lugar. Quando você investe tempo no reino de Deus, Deus vai fazer você crescer no reino de Deus. Quando você investe dinheiro no reino de Deus, Deus vai fazer você crescer no reino de Deus. Quando você investe vida no reino de Deus, Deus vai fazer você crescer. O que você investe, aquilo onde você oferta, Deus te faz crescer. Mas, querida, é impossível você crescer se você estiver amarrado. Então, essa noite, amados, é noite de Shalom nessa casa. Essa noite é noite de desatar os nós antigos. Essa noite é noite de desatar as cadeias antigas e nos fazer viver em liberdade. Porque nós estamos, como Wesley bem falou na palavra de oferta, a 2 cultos de sair desse prédio e ir para um lugar muito maior. Nós estamos saindo de um ambiente de deserto e entrando num ambiente de terra prometida. Irmão, nada pode nos prender nesse lugar que nós estamos. Nada pode nos prender no deserto. Nada pode nos prender no Egito. Nada pode nos prender às coisas antigas. Porque coisas novas e melhores estão vindo. E eu quero convidar você a ficar de pé agora no seu lugar.